fidelizar meus pacientes na nutrição infantil. Eu sou Andréa Lins, eu sou mentora de Nutris e a minha missão aqui com você, Nutri, é fazer você chegar no faturamento de no mínimo R$6.000 por mês com nutrição infantil, 6.000 ou mais. E assim você ser verdadeiramente realizada na sua profissão. Então, durante toda essa semana a gente está fazendo lives esquenta para o workshop Rainhas da Nutrição Infantil. Faltam 4 dias para o workshop, para a aula 1 do workshop ir ao ar. Se você ainda não se inscreveu, você só vai receber o link da aula se o seu e-mail estiver cadastrado. Para isso, pegue o link lá na bio e se inscreva. E a minha missão, é entregar esse troféu para cada vez mais Nutris. Esse troféu que é o Rainha da Nutrição Infantil 6K, que as alunas do meu método, do meu curso, recebem quando chegam no faturamento de pelo menos R$6.000. E hoje nós vamos falar sobre a parte de fidelização. O celular ele tá ao contrário, mas daqui a pouquinho eu vou ler as dúvidas se tiverem, tá? Então, falando sobre fidelização dos pacientes, nós vamos conversar sobre como você não vai ficar eternamente procurando novos pacientes. Nutri, na minha carreira, essa foi a minha maior dificuldade. Porque eu até tinha procura de pacientes, mas eles nunca mais voltavam. E eu não sabia, eu não entendia o que estava acontecendo, até que chegou um momento da minha carreira que eu pensei em desistir, porque eu estava cansada, eu estava exausta de verdade, de buscar cada vez pacientes novos, porque isso gasta sim nossa energia. Então a minha intenção é fazer com que você tenha, por exemplo, Nutri, 10 pacientes e esses 10 não te larguem. Porque se você tiver, por exemplo, 10 pacientes de terapia alimentar, fazendo ali o tratamento de seletividade, esses 10 pacientes vão te pagar ali um valor fixo mensal, vamos supor de R$600, 10 vezes 600, 6.000, e você nem precisou ficar buscando novos pacientes. Então, na nutrição infantil, a gente tem essa vantagem, porque são vários momentos que a gente precisa da criança com frequência, principalmente da criança seletiva, E às vezes a criança ali com sobrepeso, obesidade. Então, minha intenção aqui é fazer você entender como fazer com que esses pacientes cheguem, e fiquem. Então, o primeiro passo, Nutri, que eu vou escrever aqui é... Deixa eu trocar essa mesinha de lugar, que não deu certo. O primeiro passo é algo que é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Fazer um atendimento bom. Porque era isso que me fazia não fidelizar. Nutri, é óbvio que se os pais chegam no seu consultório, eles não se encantam com a sua consulta e os pais não se sentem acolhidos pelo seu trabalho, eles não vão voltar. Então, se você está fazendo um atendimento meleca, como eu fazia no início da carreira, é óbvio que os pais não vão voltar. Não adianta você entregar mimo, não adianta você vender programa nutricional, que tudo que eu vou explicar aqui, se o básico, que é o seu atendimento, não for bom. Então, sempre um exercício que você deve fazer é sempre ao final da sua consulta, o que você achou da sua consulta, você mesmo aplicar um auto-feedback e também você mandar para os seus pacientes questionando o que eles acharam da consulta. Então, a partir de hoje, a partir dessa live, eu sei que muitas das vezes a gente fica com medo de críticas, até mesmo das críticas construtivas. Então, a partir de hoje a gente vai perder esse medo e a gente vai começar a aplicar o auto-feedback. Então, sempre ao final da consulta, pensando o que eu fiz que poderia ter sido de diferente, que poderia ter sido melhor, e também feedback dos pacientes. Você pode mandar no WhatsApp algumas perguntinhas como, anota aí, eu não vou anotar no quadro, mas anota aí.
De 1 a 10, deixa eu só ver se tá tudo certinho aqui. Tá. De 1 a 10, quanto você me daria de nota para o meu atendimento? Então, essa seria uma das perguntas que você pode mandar para os seus pacientes. Segunda pergunta, o que você mais gostou na consulta? Terceira pergunta, o que você faria de diferente? O que você acha que eu posso fazer de diferente no meu atendimento? Mandando perguntinhas assim para os meus pacientes, numa das vezes eu descobri num desses atendimentos, eu até falei numa das lives aqui, como é importante, eu vou virar aqui para mim para conversar diretamente com vocês rapidinho, só um minutinho. Eu fico agoniada de não ver vocês. Então, nessa de pedir esse feedback, uma das mães dos meus pacientes, né, a menininha ali era pré-adolescente já, e eu atendia muita criança com idade menor e estava acostumada a falar sempre em terceira pessoa. Então, a Deia é isso, a Deia é aquilo, porque os pacientes de 4, 5 anos a gente costuma fazer isso. E aí, ao pedir esse feedback que eu tô ensinando aqui pra você, isso fez com que a mãe se sentisse à vontade de comentar, de me trazer um comentário da filha sobre o meu atendimento. Ou seja, ela colocou ali no feedback que eu mandei no WhatsApp, essas 3 perguntinhas, ela me mandou assim, que o ideal era que eu não falasse mais tão infantilizado com a filha dela ou que eu com outras crianças dessa mesma idade. Ou seja, quanto mais você for melhorando os seus atendimentos, mais você vai fidelizando. Ontem eu fiz uma live aqui, quem não assistiu, gente, a gravação tá no feed. E eu mostrei o passo a passo de uma das consultas minhas com crianças. E esse passo a passo deu pra ver o quanto o atendimento é encantador. Trabalhando ali a fome e saciedade, com prática, com uso de livros, vídeos, balão, ferramenta lúdica, o próprio alimento que a criança mais ama. E aí isso encanta, não tem como não fidelizar assim. Então, se você está ingressando na nutrição infantil, você está com medo dos atendimentos, que bom que você está aqui acompanhando todas essas lives, acompanhando o workshop Rainhas da Nutrição Infantil, que começa na segunda-feira, e eu vou liberar o passo a passo do meu atendimento, vai ter até consulta gravada para você assistir, pedaços das consultas, para você entender o que é esse atendimento encantador, que faz com que os pacientes sejam fidelizados. Então, esse é o primeiro ponto. É o ponto óbvio, mas que precisa ser dito. Então, anota aí, buscar, sempre fazer o auto-feedback da sua consulta e buscar o feedback dos seus pacientes. Agora, vamos para o segundo ponto. Eu vou virar aqui de novo a câmera. Vamos lá. E vamos para o segundo ponto. O segundo ponto, só um minutinho. É que eu separei aqui a minha colinha. O segundo ponto é vender programas nutricionais. Essa é uma das melhores formas de a gente fidelizar nossos pacientes. Para quem não conhece, eu vou explicar agora o que são esses tais programas nutricionais. Nutri, os programas nutricionais é o seguinte: você recebeu uma paciente no seu consultório e essa paciente chegou para você com obesidade, tem ali uma glicose bem elevada, um triglicerídeos bem elevado, e não vai adiantar em uma consulta você fazer um plano alimentar maravilhoso. Essa paciente não vai chegar no peso adequado, muito menos melhorar os exames. E muitas das vezes, de verdade, os pais acreditam que levar uma vez na nutricionista vai ser o suficiente. Já aconteceu isso com você, Nutri? Você sente, se você já atende, né? Fala aí pra mim nos comentários que eu já vou olhar. Você sente que os pais muitas das vezes vão pra sua consulta achando que uma consulta vai ser o suficiente?
Se isso está acontecendo com frequência, você, Nutri, está sendo a culpada. E muitas das vezes a gente culpa os pais, porque eu fazia isso, eu culpava os pais de que eles achavam que em uma consulta ia resolver o problema. Por que eles achavam isso? Porque eu não sabia explicar de forma clara e objetiva o que eu ia fazer durante o acompanhamento. Então, para você fidelizar seus pacientes, seja bebês, seja crianças seletivas, no primeiro atendimento, oferecer um programa nutricional vai te ajudar a fidelizar. Então, você vai sentar com os pais nessa primeira consulta e vai dizer assim, na fase de introdução alimentar, eu preciso estar com vocês aos 6 meses, aos 9 meses, com 1 ano, com 1 ano e meio e com 2 anos. Então, são pelo menos aí 5 encontros até a gente fechar essa fase de introdução alimentar. Logo, eu tenho para você um programa nutricional com esses 5 encontros. Ou seja, você vai vender na primeira consulta já os 5 encontros. E os pais vão pagar à vista para você. Com criança, a mesma coisa. Você vai receber a criança e você vai dizer o seguinte: com o seu filho eu preciso de no mínimo 5 consultas, eu preciso de no mínimo 7 consultas, eu preciso de 10 consultas. Então, você vai mostrar para os pais, só que aí tem um segredo, Nutri. Tem um segredo. Deixa eu ver se está certinho aqui o celular. Tava cortando minha cabeça, provavelmente. Aqui tem um segredo, Nutri. Sabe qual é o segredo? Você precisa mostrar... Mostrar o que você vai fazer a cada atendimento. Só assim você vai conseguir vender seus programas nutricionais. Ok? Atendimento. Então, assim, se você quer vender um programa nutricional de 10 consultas para sua paciente que está com obesidade, você precisa já falar antes para os pais, ali na primeira consulta, o que você vai fazer na primeira consulta, o que você vai fazer na segunda consulta, na terceira, na quarta, na quinta, até a 10ª consulta. É claro que no meio do caminho tudo pode mudar. Agora, Nutri, se você não tiver essa previsibilidade, os pais vão entender o seguinte: por que eu vou pagar ali R$1.600, R$2.000, que é o valor de um programa nutricional, e os pais compram? Eu tenho muitos prints de alunas falando que venderam, eu já vendi vários também, os pais compram. Por quê? Porque a gente mostra o que a gente vai fazer com esse dinheiro. A gente mostra que esse dinheiro desse pai tem valor e de fato a gente vai fazer algo diferente com a criança. Então, se você não está vendendo programas nutricionais ou não conhecia, o primeiro passo é você estruturar os seus atendimentos para saber mostrar essa estrutura aos pais na primeira consulta. Meu celular está escorregando. Pronto. Então, esse é uma grande sacada. Se você não sabe o que fazer a cada consulta, eu te convido a participar do workshop Rainhas da Nutrição Infantil, porque lá eu vou mostrar com mais detalhes o passo a passo dos meus atendimentos com bebês, com crianças, com amamentação, enfim, e vai ser mais fácil para você vender esses programas nutricionais. E uma vez que você vende esse acompanhamento de 10 consultas, você fidelizou seu paciente, então você não precisa ficar se preocupando de a cada atendimento você ter que insistir para ele voltar. Ele já sabe que tem que voltar, ele já pagou, é só marcar as consultas ali de acordo com cada mês ou cada semana, dependendo da frequência que vai ser feito o acompanhamento. Vamos para a próxima orientação. Outra coisa que é importante, eu coloquei ali na minha colinha, enaltecendo tudo que de bom construíram juntos e que ainda irão construir juntos.
Então, quando você pensa em fidelização, você precisa pensar, Nutri, que a cada consulta é uma nova venda. E se é uma nova venda, sempre que você vai pedir que esse teu paciente volte, vamos supor que ele não fechou o programa nutricional, e você tem que convencê-lo a todo mês voltar, ou se ele faz terapia alimentar, todo mês você tem que convencer ele de continuar na terapia. Então, é um momento de, pelo menos ali, por exemplo, terapia alimentar, você fazer um encontro com esses pais uma vez por mês, pensando que ele vai ter que continuar te pagar novamente, e você vai trazer tudo que de bom vocês conseguiram juntos naquele mês e ao longo do acompanhamento. Então, vamos supor que você está ali 3 meses com aquele paciente seletivo, fazendo a terapia alimentar, e aí você sente que a mãe está meio assim, pensando em desistir. É o momento de você agir, é o momento de você marcar o encontro. Geralmente eu recomendo que tenha encontros mensais com os pais dessas crianças. E você vai fazer o seguinte, você vai pegar lá no seu prontuário tudo que vocês conseguiram juntos, e nisso você vai trazer para a mãe, ó, nesses 3 meses de acompanhamento, a criança conseguiu isso, isso e aquilo, vocês em casa conseguiram isso, isso e aquilo, então olha só quanto que a gente está avançando. E a mãe consegue perceber que realmente está sendo um dinheiro bem investido, muitas das vezes um dinheiro sofrido, mas bem investido. Então a gente tem que trazer essa sensação para os pais de que todo centavo que ela está deixando com você está valendo a pena, e por isso ela tem que continuar. E ainda você trazer o que vocês ainda vão fazer. Então, ó, nesses últimos 3 meses conseguimos isso, isso e aquilo, ó. E nos próximos 3 meses eu planejei isso, isso e isso aqui. Então, traz novamente uma previsibilidade a esses pais do que você vai fazer nos próximos 3 meses e que ela deve continuar com você nos próximos 3 meses. Agora, se simplesmente você só ficar atendendo, não dar um feedback aos pais, o que está acontecendo nos seus atendimentos, você acha que os pais muitas das vezes sabem as conquistas que estão tendo, mas muitas das vezes eles não enxergam, é a gente que tem que mostrar essas conquistas. E aí trazer também, ó, sempre falando o que você já vai fazer na próxima consulta, e na próxima. Isso a gente chama de gatilho mental da antecipação, igual uma novela faz. Uma novela faz o que pra gente assistir o capítulo do próximo dia? Deixa um suspense no ar nos minutinhos finais. Então você vai fazer seu atendimento e já vai avisar, ó, na próxima consulta a gente vai fazer isso, isso e isso. E aí os pais entendem, inclusive, que você está levando a sério o tratamento do filho deles, você faz ali um planejamento, você sabe o que você está fazendo, e isso ajuda muito na fidelização. Então eu vou escrever aqui, ó, enaltecer o que de bom já construíram. O que de bom já construíram. O marketing, o nosso marketing é constante. Não é só na hora que a gente marca a consulta que está tudo certo. A gente tem que estar fazendo marketing do nosso trabalho, inclusive dentro do nosso consultório, com os nossos pacientes. Então, tudo que de bom já construíram. E o que ainda vão construir. O que ainda vão construir. Anotem, viu? Porque isso aqui em nenhum lugar, nem faculdade, nem pós-graduação ensina a gente. O que ainda vão construir. É uma forma muito efetiva de fidelizar nossos pacientes. Deixa eu ver se tá tudo certo por aqui. Tem dúvida, gente? Podem mandando, tá? Que volta e meia eu vou dar uma olhada por aqui, se tiver dúvida. Lembrando que ao final dessa live, o presente será a aula de dentro do método NutriKids, que eu falo sobre fidelização. É claro que a fidelização, ela vai de acordo com todo o método, né? Desde a parte de captação, a parte do atendimento, enfim.
Mas tem uma aula em específico que eu falo mais sobre isso, que eu abordo tudo isso aqui com mais detalhes e eu vou liberar para a ganhadora dessa live. Então no final da live eu vou falar uma frase-chave e essa frase-chave, a primeira que escrever, vai ganhar aí o acesso dessa aula. A gente vai subir lá no YouTube e mandar o link para você assistir. Então esse é o presente dessa live. Todas as lives aqui dessa semana a gente está liberando presentes, um presente melhor que o outro, justamente para fazer você aí em 2023 ser uma rainha da nutrição infantil e faturar 6 mil ou mais por mês com nutrição infantil. E para você ter esse faturamento sólido, fidelizar os pacientes é fundamental. Então espero que essa live esteja ajudando você. Então, eu já falei isso, mas eu vou escrever aqui para registrar. Sempre falar o que vai ser feito na próxima consulta, tá? Que isso era um tópico que eu acabei trazendo de novo. Sempre falar o que vai ser feito na próxima consulta. Tanto para a criança quanto para os pais, tá? Muitas das vezes a gente coloca ali um gostinho de ansiedade na criança. Ai, na próxima consulta a gente vai jogar tal jogo, a gente vai fazer tal culinária, a gente vai usar essa ferramenta aqui. Mostra para a criança, para dar vontade, inclusive, na criança de voltar com você, porque a criança pede para o pai para voltar, tá? Então isso é uma boa estratégia. Não que seja uma estratégia que não seja íntegra, é íntegra, porque você está mostrando, os pais estão ali junto, você está mostrando o que de fato você vai fazer na próxima consulta. Mas até para a criança se animar, né, de te ver de novo. Então, o que vai ser feito na próxima consulta? Isso é muito importante. Lembre-se sempre que fidelização tem a ver com prender a atenção desses pais e dessas crianças. Então, sempre trazer o que de novo vai ser feito. Isso vai ajudar muito a fidelizar. E vamos lá. Uma coisa, Nutri, quando a gente fala de fidelização, eu gostaria de te dizer que não são 100% dos seus pacientes que vão fidelizar. Nem o melhor nutricionista do mundo vai fidelizar 100% dos pacientes. Até porque existe um grau de maturidade desse nosso cliente, de que se ele está pronto e, como é que eu posso dizer, disponível para realmente entrar naquele tratamento com você. Então, por exemplo, já recebi várias vezes famílias que foram numa consulta, estavam realmente precisando de ajuda e não voltaram. E aí depois passou-se algum tempo, passaram meses, passaram até 1, 2 anos e eles retornaram. Ou seja, o problema não foi o meu atendimento, o problema não foi a minha pessoa, não foi talvez algo que eu tenha falado ou deixado de falar. O problema foi que naquele momento aconteceu algo que demandaria muito mais daquela família do que o próprio tratamento ali da criança. Então, às vezes a mãe foi hospitalizada, né, a avó da criança, às vezes o pai sofreu um acidente, o pai pegou Covid, foi internado, a mãe recebeu o convite para o pós-doutorado, iria para o exterior. Acontece. Agora, essa taxa deve ser pequena, porque pelo menos, eu espero que pelo menos 80% dos pacientes que você recebe que sejam fidelizados. Os outros 20% está dentro aí do esperado que de fato não voltem. Agora, se a sua taxa de fidelização é menos que isso, ou seja, você atendeu 10 pessoas no mês, você fidelizou 2, tem algo muito errado. Essas pessoas não estão satisfeitas com o seu trabalho. Então, muitas das vezes falta estudo seu, sim, né? A gente tem que ser humilde o suficiente para saber se tá faltando eu estudar mais nutrição, tá faltando eu ter mais segurança naquilo que eu tô fazendo, tá faltando eu ter um norte melhor para os meus atendimentos, né? Às vezes
É a sua consulta que tá meleca, como a gente já conversou, não é aquela consulta que chama atenção, a mãe não vê valor, o pai não vê valor naquilo, né? Muitas das vezes até prefere ir pro plano de saúde, ser atendida por uma nutri do plano, porque se é para entregar dieta, eu vou pelo plano de saúde mesmo. Então, é importante sempre a gente fazer esse autofeedback, como a gente vem conversando. E outra coisa, ó, aqui Nutri, existe uma ferramenta que vai ajudar e muito nas suas fidelizações, que é o tal do WhatsApp. Só que você tem que usar com estratégia. Eu vou trazer aqui essas 5 formas de fidelização lá dentro dessa aula que tem dentro do método NutriKids, que é o meu curso completo para nutris que querem ingressar na nutrição infantil ou melhorar os seus atendimentos. Lá eu falo mais várias outras estratégias e esse vai ser o presente de quem ficar comigo até o final dessa live, tá? Eu vou sortear essa aula em específico para a Nutri ter acesso e ver as outras formas de fidelização. Aqui na live eu vou parar aqui no WhatsApp. O WhatsApp é o seguinte, separa uma vez por semana da sua agenda, ou seja, quando eu fazia isso, né, porque hoje eu não faço mais, o meu foco é nutricionistas, mas quando eu estava 100% consultório, toda segunda de manhã era o dia que eu parava da minha agenda para mandar mensagem para todos os meus pacientes. E essa mensagem era uma mensagem estratégica, não era simplesmente: olá fulano, vamos marcar nossa próxima consulta? Isso não vai funcionar, Nutri. O que você vai ter que fazer é o seguinte, você vai olhar o prontuário do seu paciente, então você viu lá que esse paciente passou uma vez com você e ele veio para introdução alimentar aos 6 meses. Então você vai mandar uma mensagem para esse paciente uma semana depois e vamos supor que essa mãe tenha ido para o seu consultório com 5 meses. Olha como essa mensagem vai ser bem personalizada mesmo. Eu estou simulando aqui uma situação, a mãe foi para o teu consultório, o bebê tinha 5 meses, ia começar só com 6 meses. Ou seja, uma semana depois você vai mandar mensagem e você sabe que se tudo der certo, que a mãe não vai ter começado a dar a comidinha pro bebê, que vocês conversaram na consulta, que ainda não é o melhor momento. Ou seja, o que você vai fazer? Você vai mandar uma mensagem lembrando da conversa de vocês na consulta, do que você anotou no prontuário, e você vai fazer uma pergunta realmente pensando nesse contexto. Então eu mandaria algo nesse sentido, faz uma semana, olá fulana, tudo bem? Faz uma semana que a gente se viu, né? Pode ser essa mensagem de feedback, queria saber o que você achou da consulta, se você sente falta de mais algum outro material, se você ficou com alguma dúvida de tudo que a gente conversou. Beleza, mandou mensagem. Passou ali 2 semanas, manda mensagem de novo para essa paciente e diz, falta uma semana para o seu bebê começar a comer. Como é que tá a ansiedade aí? Já tá preparando? Acabou comprando algum utensílio? Me conta como é que tá aí segurar as emoções para começar a dar o primeiro alimento para o seu bebê. Então olha só, eu tô mandando mensagem querendo de verdade saber como está essa família. E não só querendo perguntar se ela vai marcar consulta ou não. E aí assim você vai mantendo esse contato. Então passou uma semana, manda mensagem de novo. Chegou o grande dia, é hoje que o seu filho vai começar a comer. Que fruta que você preparou para ele? Ou seja, Nutri, é um atendimento, é um acompanhamento que é premium. Que se você for em outro profissional da saúde, você não vai receber. E essa mãe vai receber de você. Teve uma época da minha vida, especificamente no final do ano passado, que eu tive fortes crises de ansiedade, fiquei muito mal, e aí tive que ir a um psiquiatra. E aí esse psiquiatra foi muito atencioso comigo, de verdade. Ele me passou o WhatsApp dele, né? Sempre que eu perguntava ele respondia.
Mas até então, a gente espera isso de um profissional. Não são todos que passam, WhatsApp, enfim, mas a gente espera que responda, enfim. Mas, em uma consulta específica, ele falou para eu tentar diminuir o medicamento que eu estava tomando por uma semana e que eu observasse como eu ficaria e trouxesse o feedback para ele. E naquela semana eu não levei o feedback, eu esqueci, eu tava bem, né? Quando a gente tá bem, a gente acaba não avisando o profissional. Se a gente tá mal, ele sabe, né? E ele veio me perguntar e eu fiquei assim, nossa, que atencioso. E a partir disso eu pensei assim, olha, espero não precisar mais, né? Tô livre de medicamentos, tô super bem, graças a Deus. Mas se um dia eu precisar, ou se eu precisar indicar, é ele que eu vou indicar. Porque ele se mostrou realmente preocupado comigo. Então, é essa sensação que a gente tem que trazer para as famílias que nos procuram. E quando os pais percebem esse cuidado que você tem com eles, eles não te largam mais. Então, é muito além do atendimento, é esse acompanhamento também nos bastidores. E dá certo, dá resultado. E é claro, assim, que nas consultorias de amamentação eu tenho uma forma de seguir esse acompanhamento, na introdução alimentar também, com crianças também. Então, a Nutri que ganhar o presente hoje vai ter acesso mais aprofundado dessas estratégias, que tipo de mensagens que a gente vai mandando, como que a gente vai mandando. Então, vai ser um baita apresentão para quem ganhar aí o presente da live de hoje. Então, ó, tá vendo que não é só um atendimento bom? É estratégia, é você ter programas nutricionais já bem estruturados, e você mostrar o que vai fazer a cada atendimento. É você enaltecer sempre o que de bom vocês já conseguiram e sempre dizer o que você ainda vai construir. Sempre falar o que vai ser feito na próxima consulta. Sempre vendendo, constantemente vendendo. Não tenha medo, Nutri, de vender. Porque quando você vende, você transforma ainda mais aquela vida. Então, se a sua paciente vai uma vez só para o seu consultório, você não vai resolver o sobrepeso dela, a seletividade, a introdução alimentar não vai ser de fato efetiva, porque ele só vai ter vindo no início da introdução alimentar, a gente sabe que vai até 2 anos. Ou seja, você não vai transformar a vida dela como você deve transformar como nutri-infantil. E quando você começa a ter esse olhar de que você tá vendendo, que você tá... Ah, deixa eu liberar a Vivi aqui, minha cachorrinha. Vem, Vivi. Chama ela, amor. Vem, Vivi. Quando ela tava dormindo aqui embaixo do sofá, não quis acordá-la. Quando você sabe que você tá com constante venda pra, de fato, transformar a vida dos seus pacientes, é quando você consegue fechar os programas, quando você consegue fazer com que seu paciente volte 30 vezes, né? Muito mais que isso, fique 1 ano com você e você de fato vai ver o resultado que você como Nutri espera. E isso vai trazer para você realização de fato, pessoal e profissional. Porque quando você... E era o que acontecia comigo. Agora eu vou virar aqui o celular para conversar com vocês. Só 1 minuto. Quando, Nutri, você começa a atender paciente sempre pela primeira vez, você começa a sentir um vazio nos seus atendimentos. Sabe por quê? Porque você não vê mais sentido atender. Porque você vai estar sempre fazendo aqueles primeiros passos, colhendo informações, começando ali a fazer o atendimento com seu paciente, e esse paciente não vai voltar e você não vai ver resultados. Isso vai te deixar para baixo, você vai começar a se julgar como uma Nutri inútil, como uma Nutri que não faz a diferença, vai começar a pensar que você escolheu a profissão errada. Você vai começar a pensar que deveria ter escolhido outra faculdade, de que tem que desistir de nutrição infantil. E não é isso que eu quero para você.
Então, ó, eu trouxe aqui algumas estratégias de fidelização. Existem muito mais, né? Você pode mimar o seu paciente com lembrancinhas a cada atendimento, ou a cada momento que você for passando, por exemplo, na Páscoa, no Natal. Você pode aí pensar em mimos para os seus pacientes, mimos baratinhos que você comprei na Shopee, ou até mesmo, se você está aí focando nos atendimentos online, materiais exclusivos para os seus pacientes. Por exemplo, chegou aí o Natal, você faz um e-book bem lindinho de receitas de Natal exclusivo para os seus pacientes, manda para eles, fala que é exclusivo. Tudo isso vai ajudando na fidelização. Então tem várias estratégias. Então, se você vai fazer uma oficina culinária na sua cidade, né? Se você vai fazer um grupo online para pais de crianças seletivas, dá prioridade para os seus pacientes, dá alguma vantagem para eles, né? Então, se, por exemplo, você vai cobrar 150 na inscrição da oficina, seu paciente vai ter um voucher de desconto de R$100. Tudo isso faz com que eles se sintam cada vez mais especiais por você. Agora, o principal mesmo é o seu atendimento. É o pai entender na primeira consulta que ele precisa estar com você em mais consultas. Então, ó, quando você vai atender a amamentação, quando uma mãe entra em contato com você, por exemplo, para consultoria de amamentação, se você for trabalhar nesse subnicho aí da nutrição infantil, já de cara você vai explicar todos os encontros que você faz e que são possíveis de ela contratar. Que o ideal é que seja muito antes, né? Porque às vezes a gestante entra em contato com a gente perguntando das consultorias de amamentação para já se preparar para quando o bebê nascer, ela te chamar. E é ali naquele contato que você vai explicar que tem que ser antes. Que já é momento agora, no pré-parto, de fazer a consultoria. E já explica para ela que no pós-parto é no mínimo 2 encontros, por exemplo, que geralmente é o necessário. Na introdução alimentar, você já vai explicar de cara que você precisa de no mínimo 5 consultas. Explica para os pais o porquê que você precisa de no mínimo 5 consultas. 6 meses é o momento que o bebê começa a comer. E ok, você vai fazer aquele atendimento mostrando tudo, né? Todos os cortes, explicando essa fase de introdução alimentar. Você vai mostrar vídeos dos bebês comendo, como eu vou falar mais lá no workshop Rainhas da Nutrição Infantil. Aí na consulta de 6 meses, você vai falar, ó, eu te espero aos 9 meses. Por quê? Porque aos 9 meses a gente vai explorar no bebê movimentos novos do comer que, de acordo com o desenvolvimento dele, dessa idade, a gente vai conseguir fazer, por exemplo, o uso de talheres. Com 1 ano, eu preciso que você volte, porque a partir de 1 ano começa a seletividade alimentar. Então, com 1 ano, a fome do bebê diminui e ele começa a andar, e isso faz com que, por consequência, chegue a seletividade alimentar. Então, nessa consulta, eu vou te trazer estratégias para você contornar essa seletividade, porque olha que importante, pai, você está vindo aqui investir na consulta de 6 meses, só que se você não voltar com 1 ano, todo o seu investimento de agora, de dinheiro comigo, de tempo, se dedicando aí, preparando as comidas do seu bebê, né, tendo paciência, esperando ele comer, dando, né, autonomia para ele, blá, 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 nada disso vai adiantar se com 1 ano tudo for por água abaixo. Como eu já vi com muitas famílias acontecer, ou seja, você precisa voltar com 1 ano porque é continuidade. Uma consulta não faz sentido sem a outra. Tá vendo, Nutri? A gente vai explicando o porquê voltar. E é assim que a gente consegue fidelizar. É assim. Então eu espero que eu tenha te ajudado, que eu tenha trazido essa consciência de que a fidelização, se ela não acontece, é porque talvez você não esteja sabendo ou não sabia até agora essas estratégias. E a partir de agora eu quero que você comece a usar essas estratégias, que você receba mais estratégias lá no workshop que começa segunda-feira.
E que, se possível, dia 16 de janeiro, você entre no Método NutriKids, porque lá você vai aprender de uma vez a fidelizar seus pacientes e nunca mais ficar buscando novos e novos pacientes. Então, vamos liberar o presente de hoje. O presente de hoje é o acesso a essa aula de fidelização que tem dentro do método. É uma aula onde eu trago todas essas estratégias de fidelização. E a ganhadora aqui desse presente, dessa live, vai receber o acesso dessa aula. Vou falar a frase-chave e a primeira que aparecer para mim, lembrando que aparece em ordens diferentes. O que vai aparecer para você é diferente do que vai aparecer para mim como primeira pessoa que escreveu a frase. Então vamos lá. A frase é: eu vou fidelizar meus pacientes. Eu vou fidelizar meus pacientes. Vamos ver quem vai ganhar o acesso à aula do Método NutriKids, que eu falo com mais detalhes sobre fidelização. Eu vou fidelizar meus pacientes. Já tem a ganhadora. A ganhadora é a Camila Sacramento _Nutri. Foi a que apareceu aqui pra mim em primeiro lugar. Parabéns, Camila. A gente vai estar te enviando aí ao longo dessa semana, tá bom? Manda o seu e-mail no direct, que você vai receber o link dessa aula e espero que te ajude a fidelizar cada vez mais seus pacientes. E quem não ganhou, não se preocupe, que ainda tem meio-dia hoje, às 19 horas. Às 19 horas tem um tema incrível, gente. Como fazer os nossos pacientes seletivos se aproximarem das frutas recusadas. Vai ser uma aula bem prática, bem gostosa. Imagina, Camila. Espero ter ajudado. Muito obrigada para você que esteve aqui comigo assistindo ao vivo, quem assistiu a gravação. É um prazer estar aqui todos os dias ajudando você, Nutri, a chegar no faturamento de R$6.000 ou mais por mês com nutrição infantil. E assim ser realizada de fato na profissão. Um grande beijo e até depois. Tchau, tchau!